A ousadia de criminosos para tentar enganar a polícia. Além de drogas, armamentos pesados também são escondidos em locais inusitados. Férias longe do rio Araguaia. Barreiras são montadas em Aruanã para impedir a entrada de turistas que insistem em invadir a cidade. E em Goiânia, a prefeitura libera a abertura do comércio. Shoppings e região da 44 já tem data para funcionar. Uma ponte ameaça cair na zona rural de Uruaçu. Se ficar aqui embaixo já dá medo, imagina passar em cima dessa ponte com um caminhão cheio de gado. E mais. Com a chegada da temporada de ventos, as autoridades alertam para o risco de acidentes com cerol. Esse ano, pessoas e até animais já se feriram com as linhas cortantes. Vem comigo que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h16 e policiais civis de Goiás e do Distrito Federal cumpriram hoje 6 mandados de busca e apreensão em Valparaíso e mais 2 cidades do DF. Foi uma operação contra fraudes bancárias, né, Danilo Moreira? Boa noite para você. Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, essa operação teve como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em fraudes bancárias pela internet. Segundo as investigações, esse grupo conseguia ter acesso às contas e realizava compras usando os dados das vítimas. Foram realizados mandados de busca e apreensão em Valparaíso, cidade aqui do entorno, e também na cidade de Samambaia e Recanto das Emas, no Distrito Federal. Os policiais apreenderam 2 carros de luxo, uma moto aquática, armas e artigos de luxo e R$600 mil em dinheiro. Os suspeitos não foram presos, eles estão foragidos, mas se forem detidos, podem responder por formação de quadrilha e também por estelionato. Rosane, eu volto com você. Obrigada, Danilo. Só nesta semana, cerca de 700 quilos de droga foram apreendidos em Jataí. No início da tarde de hoje, teve mais uma apreensão no município. Quase 260 quilos de droga entre maconha e skunk. A apreensão foi na BR-364, entre Jataí e Mineiros, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O motorista do carro, de 26 anos, não tinha passagens pela polícia. Ele foi preso e contou aos policiais que pegou a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e levaria para Rio Verde. Dentro do carro, a PRF também apreendeu 2 galões com combustível, possivelmente para que o motorista não precisasse parar no posto para abastecer. E depois de tantas apreensões de drogas em lugares inusitados, como maconha sendo transportada por um carro de uma funerária dentro de caixões, maconha escondida em lata de tinta e até mesmo em um compressor de ar, desta vez o motorista não fez questão de esconder a droga. Muitos pacotes espalhados pelo carro, nos bancos e também no porta-malas. O vidro do carro muito escuro, né? Que acabou fazendo com que a equipe viesse a tomar a iniciativa de abordar o veículo. Assim que o indivíduo desceu do veículo, os policiais da equipe já fizeram a contenção dele e a gente já observou que havia substância ilícita dentro do carro, até pelo cheiro e pela quantidade também, né? Um carro pequeno de passeio, com mais de 200 quilos de droga dentro dele, realmente não foi difícil de encontrar, não. E ainda em Jataí, a Polícia Civil recuperou celulares de pessoas que foram vítimas de um golpe aplicado por uma rede social. Vamos para lá então conversar com Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Explica para a gente como é que funcionava esse esquema. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Esse golpe é conhecido como falsa transferência bancária. A vítima foi anunciar um aparelho celular na internet, naqueles grupos de compra e venda, né, por R$650. Aí, até então, o suspeito, né, um homem, apareceu para negociar esse aparelho. Eles fecharam um acordo de R$650. Foi aí que começou a dor de cabeça dessa vítima. Ela foi ao encontro, né, desse homem para poder entregar o aparelho. Ele simulou uma transferência online, né, e até então mandou
para o WhatsApp. Só que no outro dia o dinheiro não caiu na conta e ela teve a surpresa que esse até então comprador acabou sumindo. Ela procurou a Delegacia de Polícia Civil de Jataí e descobriu que não era a primeira vítima desse tipo de crime. A Polícia Civil começou a investigação e hoje ouviu 2 pessoas suspeitas desse crime. A polícia recuperou 2 aparelhos celulares e um deles é dessa vítima que nós demos o exemplo aqui. As investigações continuam e, é claro, a gente segue acompanhando. Tá ok, obrigada, Bruno. Você já viu aqui que os criminosos fazem de tudo para despistar os policiais e evitar que os PMs encontrem drogas que são traficadas. Eles escondem nos mais diversos lugares. Só que não para por aí não, viu? Nas últimas semanas, a Polícia Militar encontrou também armas em lugares inusitados. Repare só nos flagrantes. Armamento pesado nas mãos de bandidos, como esse fuzil capaz de derrubar avião e que estava escondido no compartimento de um carro. Já vai cair. Nas últimas semanas foram vários registros de apreensões de armas aqui no estado. E o que chama atenção é a ousadia dos bandidos para tentar despistar a polícia. Os criminosos têm buscado lugares inusitados para poder continuar com o armamento que é usado em confrontos e também em disputas pelo tráfico de drogas. Repara nesse caso. Em Anápolis, o PM abre a caixa cheia de roupas e de repente encontra uma espingarda calibre 12 desmontada. Acha também munições. A polícia diz que o material seria vendido. O homem que estava com a arma foi preso. Em outra apreensão, a polícia tirou de circulação uma pistola e munições que estavam escondidas no telhado de uma casa no Jardim Balneário Meia Ponte, na capital. Alcano. Teve prisão de suspeito de atacar carro forte. O homem foi preso em Goiânia quando estava transportando armas do Pará. E não foi a primeira vez. Mas os PMs conseguiram chegar nele e em vários outros criminosos que até tentam usar a criatividade para driblar a polícia, como nesse caso no Vera Cruz 2. Olha onde a arma estava escondida, dentro de um micro-ondas. Mostrando aqui onde aparentemente tem um revólver. Mas o que esse menino tem com esse trem? 3 pessoas ficaram ilhadas hoje no Lago das Brisas. A embarcação em que elas estavam acabou virando na água. O Jonathan Moreira está ao vivo lá no sul do estado e vai dar os detalhes para a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rosane, para você e para todos que estão nos assistindo. Na verdade, essas pessoas usaram a embarcação para chegar até a ilha que fica no Lago das Brisas, no município de Buriti Alegre. Hoje pela manhã, eles tentaram voltar para as margens do lago, só que não conseguiram. Isso porque durante a noite o vento bateu na embarcação, foi deixando ela cada vez mais cheia d'água e acabou comprometendo aí a parte elétrica dessa canoa. Portanto, foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate desse grupo que estava ilhado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Buriti Alegre e ela nos falou assim que o acesso ao lago não está proibido. As pessoas podem usar à vontade desde que respeitem o distanciamento social. Só é controlado o acesso das pessoas na cidade por meio de barreiras sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde e também por meio de barreiras da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Ainda bem, foi só um susto, todo mundo socorrido, tranquilo, ninguém se machucou, viu, Rosiane? Graças a Deus. Obrigada, viu, Jonathan, pelas informações. Os bombeiros de Bom Jesus, no sul do estado, continuam as buscas por um jovem de 22 anos que desapareceu no Rio Meia Ponte na última terça-feira. Testemunhas disseram que o jovem desapareceu depois que o barco em que estava afundou perto de uma empresa de dragagem. A embarcação foi encontrada, mas o jovem continua desaparecido. E uma ponte na zona rural de Uruaçu está um perigo. Quem mora na região tem medo da estrutura desabar. Mas sem alternativas, muitos se arriscam na travessia. A ponte fica numa estrada vicinal na zona rural de Uruaçu. Os moradores que dependem dela para ir para a cidade ou para escoar a produção já não sabem mais o que fazer para ter o direito de ir e vir garantido. Dona Noêmia desistiu de ir na cidade por conta do medo de passar na ponte que a cada dia está cedendo mais. Tem um que tem o carro pequeno, passa na ponte
quebrada. O outro tem um caminhão, tem que dar uma volta, gasta 1h30 mais ou menos para chegar na cidade. Sendo que pela ponte quebrada, uns 20, 30 minutos chega na cidade. 4 vezes ao dia, o seu Ivan precisa tomar uma decisão arriscada e passar por aqui, sempre com um caminhão carregado. A precisão que a gente precisa passar e tem um desvio muito ruim. Essa ponte fica sobre o rio Passa 3 e por aqui aproximadamente 100 veículos passam por dia, entre veículos de passeio e também caminhões. E não precisa ser nenhum especialista para ver que essa ponte está com problemas estruturais. Por aqui passa transporte, né, de alunos escolares aqui, e o maior medo é que com esses alunos, com o intuito de aprender mais, passando por essa ponte pode acontecer um acidente maior, né, e quem sabe vinha perder a vida. Outro motorista que está com medo de um acidente na ponte é o seu Antônio. Antes dessas rachaduras aparecerem, ele passava por aqui muitas vezes ao dia com um caminhão carregado de brita e areia. Agora, ele prefere não arriscar. Não é o medo de morrer, né? Quem é que não tem medo de morrer? Perigoso mesmo. A Prefeitura de Uruaçu diz que chegou a interditar a ponte e sinalizar o desvio e que teve que suspender a licitação para a recuperação da ponte por conta da pandemia. Mas este processo foi retomado agora. Segundo a Prefeitura, em breve o problema será resolvido. 2 carros ficaram destruídos num acidente em Catalão. Um dos veículos teria entrado de uma vez na avenida, batendo na lateral do outro carro que descia a pista. O acidente foi no bairro Barca, na periferia de Catalão. O Corpo de Bombeiros socorreu os 2 motoristas. Apesar dos carros terem ficado destruídos, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. E um piloto de avião foi preso hoje em Rio Verde com armas e mais de R$250 mil em dinheiro. Estava tudo escondido num fundo falso de um guarda-roupas lá na casa dele. O Arildo Palermo está chegando e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Arildo. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Então, uma equipe da Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde seguia hoje mais cedo pela BR-060, quando notou aí um comportamento suspeito de um motorista. Os policiais, então, decidiram fazer uma abordagem e nessa abordagem encontraram uma pistola e 2 carregadores no veículo. Ao consultar aí a ficha criminal desse motorista, foi constatado que ele já tinha passagem pela polícia por organização criminosa e tráfico de drogas. Ele é piloto e foi preso quando pilotava um avião que transportava 400 quilos de cocaína que vinha do exterior. A polícia então decidiu ir até a casa desse motorista para fazer buscas. Lá encontrou mais munições de arma de fogo e R$268 mil escondidos em um fundo falso no guarda-roupas. O homem não soube dizer a origem desse dinheiro. Ele foi preso por lavagem de dinheiro e por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal agora segue à frente das investigações para entender qual é a origem, né, de onde veio todo esse dinheiro. O piloto foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Jataí. Nós tentamos contato aí com a defesa do piloto e não tivemos resposta. Rosane, com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Arildo. Olha, mais 9 mortes por Covid-19 foram registradas de ontem para hoje em Goiás. Então, somando aqui no nosso telão, olha só, 264 mortes até agora. 13.366 casos confirmados, mais de quase 40 mil casos suspeitos e 21.600 casos já foram descartados. O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, testou positivo para a Covid-19. Em comunicado nas redes sociais, a assessoria de Márcio Cândido afirmou que ele apresentou sintomas há alguns dias e entrou em quarentena enquanto aguardava o resultado do teste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Anápolis tem 562 casos confirmados de Covid-19. 3 meses após o fechamento do comércio não essencial de Goiânia, a Prefeitura antecipou detalhes do decreto que vai flexibilizar as atividades econômicas. O documento deve ser publicado amanhã. A reabertura começa na próxima segunda-feira, dia 22, quando ficam liberados as lojas de ruas, centros comerciais e shoppings. A região da 44 volta a funcionar no dia 30, terça-feira. Os templos religiosos também poderão fazer celebrações em mais um dia da semana. Restaurantes, bares, academias, o camelódromo do centro, o mercado da Paranaíba e feiras especiais continuam proibidos de funcionar.
Segundo a Prefeitura, das 536 atividades citadas no decreto estadual de março, 87 terão os atendimentos presenciais permitidos no novo decreto. Todos vão ter que seguir protocolos de segurança. Essas flexibilizações com atendimento presencial contam com mais de 40 protocolos para controle da pandemia, para o comércio, e algo em torno de 14 protocolos para igrejas e instituições religiosas. O escalonamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais de serviços, ele inicialmente foi criado pensando no funcionário, para que diminuísse a quantidade de funcionários nos horários de pico, no transporte público coletivo. Pode ser que nós mudemos alguns horários, porque agora não pensamos apenas nos funcionários, pensamos também nas pessoas que vão frequentar os shoppings, frequentar também os estabelecimentos comerciais, podendo inclusive ter horário de início e fechamento, a exemplo de outras capitais. Então, amanhã, junto com o decreto, essas modificações também serão publicadas. O novo decreto também obriga o uso de máscaras na capital. A multa para quem sair sem a proteção será de R$ 627. As próximas flexibilizações vão depender dos números da Covid-19. Essa semana, todos os leitos de UTI para tratamento da doença na rede municipal chegaram a ser ocupados. Ontem, a Secretaria de Saúde liberou mais leitos e agora está negociando a abertura de mais vagas. A Secretaria de Saúde está preparada, porque trabalhou nesses últimos dias até que pudéssemos chegar ao dia de hoje e anunciar a flexibilização, em trazer novos leitos de UTI e novos leitos de enfermaria. Goiânia chegou hoje a 4.509 casos confirmados de coronavírus, 117 nas últimas 24 horas. 100 pessoas morreram. A Prefeitura defende que os setores que vão reabrir têm condições de oferecer ambientes seguros para as compras e que vai ficar mais fácil o trabalho das equipes de fiscalização, que têm percebido um aumento na informalidade. O baixo índice de isolamento social, em torno de 36% na capital, continua preocupando. E apesar de permitir a reabertura gradual, a Prefeitura espera que esse índice aumente. Nós estamos tendo que ir às ruas para coibir aqueles que não estão autorizados por nenhum decreto. Então, esse esforço de ir lá fechar o que deveria estar fechado, ele vai ser muito reduzido. Então, o trabalho da fiscalização é ir olhar se os protocolos estão sendo atendidos e se a gente está aí fazendo um controle da pandemia. E Caldas Novas também já se prepara para reabrir a cidade para os turistas no comecinho de julho. Mas o novo decreto da Prefeitura da cidade, que permite a retomada de algumas atividades, vai contra uma orientação das autoridades. Para o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, a orientação é não flexibilizar as atividades em Caldas Novas. A decisão foi tomada com base em um estudo feito na cidade das Águas Quentes. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Goiás durante 2 semanas em Caldas Novas. Os resultados mostram que a reabertura representa risco de contaminação para os moradores e turistas. Esse aumento de aglomeração e esse aumento de mobilidade entre as pessoas cria, as condições para que o número de transmissões do coronavírus aumente e aí a pandemia começa a crescer. Nas nossas simulações, mesmo que você tenha um grande número de turistas chegando à cidade sem ninguém contaminado, mesmo assim você vai ter uma contaminação interna e esses turistas então tendem a sair contaminados. Esta semana, um novo decreto anunciado permitiu a retomada do turismo na cidade. Os hotéis, pousadas e pensões podem voltar a funcionar no começo de julho. A partir do dia 10, serão reabertos os clubes e parques aquáticos. Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas disse que publicou o decreto de flexibilização com base em estudos técnicos e que não concorda com a orientação de recuo da reabertura do setor. O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública informou que uma nova orientação deve ser feita em julho, considerando a evolução da epidemia. Até agora, foram confirmados 47 casos de Covid-19 na cidade e 3 pessoas morreram. Veja a seguir, a Polícia Militar montou uma barreira na entrada de Aruanã. A cidade teve uma invasão de turistas no fim de semana, mesmo depois do cancelamento da temporada do Araguaia. Agora são 7h34, voltamos já.
De volta, agora são 7h37. Nós mostramos nos últimos dias a preocupação dos moradores de Aruanã com a invasão de turistas na cidade, mesmo com o cancelamento da temporada de férias do Rio Araguaia. Hoje a PM montou uma barreira na entrada da cidade. O Honório Jacometo, de casa, fala com a gente sobre esse assunto. Honório, boa noite para você. Quer dizer que ninguém mais entra lá em Aruanã? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Por enquanto, não é essa a intenção, não. Por enquanto, essa barreira foi montada ali para tentar desestimular, desmotivar as pessoas que estão em várias cidades que estão pensando em descer lá para Aruanã. A gente tem imagens dessa barreira que foi montada lá, são várias viaturas da polícia, justamente para mostrar toda essa força da polícia militar ali no interior. E essa tenda que foi montada ali vai ajudar também para que a prefeitura possa fazer a medição de temperatura de quem chega à cidade. Além desse trabalho na entrada de Aruanã, essas tendas também serão montadas em outras cidades que são banhadas pelo Rio Araguaia. Por falar no rio, hoje mesmo a Polícia Militar já colocou embarcações lá no Rio Araguaia para ver como que está essa movimentação nos acampamentos. Quem falou sobre esse trabalho, sobre essa operação com a gente, foi o assessor de imprensa da Polícia Militar. Vamos ouvi-lo. Essa operação visa cumprir o decreto estadual que não permite aglomeração de pessoas e já preparar e orientar as pessoas para que não façam acampamentos, ranchos ou qualquer estrutura que não seja familiar às margens do Rio Araguaia, bem como em locais públicos como praças de cidades que estão situadas nessa região. Olha só, por que a Polícia Militar foi para lá hoje? Justamente para já ir conversando, já ir convencendo a quem montou os acampamentos a fazer a desinstalação. Isso porque no dia 1º do mês que vem passa a valer um decreto do governador com regras rígidas para quem desobedecer e montar acampamento lá na região. A gente fez alguns destaques desse decreto, um deles é o que pesa no bolso, viu? A multa para quem instalar o acampamento ali na região vai de R$25 mil a R$500 mil. E quem for lá para Aruanã, lá para aquela região, para fazer um passeio familiar, nada de aglomeração, vai ter que apresentar um atestado de que não tem Covid-19. E, Rosane, por que de toda essa mobilização? Porque ali para aquela região, nessa alta temporada que está cancelada, vou frisar, está cancelada essa temporada de férias, para lá todos os anos vão 2 milhões de turistas. Só para a cidade de Aruanã, 500 mil pessoas. É por isso que não dá, é por isso que no meio dessa pandemia não tem como fazer aglomeração. O Ministério Público Federal me disse agora há pouco que no sábado vai fazer uma operação lá naquela região. É a Superintendência de Patrimônio da União, a SPU. É essa superintendência que dá autorização para montar os acampamentos. E não deu autorização para ninguém. Ou seja, quem montou vai ser notificado, pode pagar multa e vai ser obrigado a desmontar o acampamento. Rosane. Tá certo, Honório. Muito obrigada pelas informações. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã agora? A massa de ar seco ainda segura a estabilidade do tempo, com predomínio de sol e umidade relativa do ar em queda na parte da tarde. Em Lusiânia, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Iporá, a umidade do ar chega a 36%, com temperatura máxima de 29 graus. Silvânia registra máxima de 28 e Porangatu pode chegar a 32 graus. Pois é, com a chegada da temporada de ventos, é preciso redobrar a atenção com as linhas cortantes usadas ilegalmente para soltar pipas. Por causa da pandemia, tem mais gente por aí brincando com esse tipo de material perigoso, né? Que esse ano já feriu até animais. Olha aí na reportagem. Já é fácil achar pipas pelo céu. A pandemia, para muitos, virou sinônimo de férias. Só que no meio da brincadeira sempre tem quem usa cerol. No início do mês, em Aparecida de Goiânia, o Lindomar levou um corte no pescoço quando voltava do trabalho. Ele estava de moto. Coloquei a mão no pescoço, falei, vixe, tá só em sangue aqui. Aí eu lembrei na hora, falei, nossa, é a tal da linha chilena. E os acidentes tendem a ser cada vez mais graves. Além do cerol, durante as apreensões, tem sido comum achar esse tipo de linha, conhecida como chilena, nos carretéis. Fabricada em indústrias, o material é 4 vezes mais cortante que o cerol. Por ser industrializada, ela já vem com limalhas de ferro ou de alumínio no próprio material. Então ela é até
A linha chilena, por exemplo, ela chega até 4 vezes mais resistência do que a linha de cerol comum. O perigo invisível leva risco não só para os seres humanos. Recentemente, notícias de animais feridos por linhas cortantes chamaram bastante a atenção. Em Valparaíso, na região do entorno, os bombeiros resgataram essa coruja enroscada numa linha com cerol. Por sorte, ela estava bem e foi solta numa reserva ambiental. Já em Anápolis, diferente da coruja, esse tucano que ficou enroscado pela asa acabou morrendo, assim como a mãe desse urubuzinho. A veterinária conta que só no ano passado tratou de pelo menos 30 aves feridas com as linhas cortantes. Algumas maritacas, alguns psitacídeos como papagaios, maritacas, eles usam essas linhas de pipa para fazer os ninhos dele. E isso é fatal para o animal, porque ele já nasce, correndo risco de vida. Aí o membro dele, a patinha, acaba se enroscando nessa linha, vai causar gangrena, necrosar e amputar essa patinha quando não morrer por septicemia, que é a infecção generalizada. Que dó, né? Um bebê engasgado deixou os pais desesperados em busca de ajuda e a criança foi salva por policiais. Pela câmera de monitoramento, dá para ver quando o carro para no posto de combustível onde estava uma viatura da PM no setor Triunfo. O pai sai pedindo socorro. Os policiais militares fizeram uma manobra conhecida como taporagem, uma massagem pulmonar nas costas com a criança com a cabeça inclinada. O bebê voltou a respirar para alívio de todo mundo que estava ali. Os pais foram orientados a procurar um hospital para avaliar a criança. E para fechar bem o dia, uma imagem que vem lá de Lusiânia. Hoje, olha só, uma família recebeu alta do hospital regional da cidade. Todos recuperados da Covid-19. Pai, mãe e filha passaram 14 dias internados. Na saída, eles receberam homenagens dos profissionais do hospital. Os 3 são moradores de Lusiânia e agora devem continuar em isolamento domiciliar por precaução. Agora são 7h44, a gente fica por aqui, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. Boa noite. Você está vendo imagens de Tumbiara.